Lá no Cruzeiro das Almas há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse direito foi a lei de Micael. Paranauã Saravá, bem-vindo às conversas com Mestre Amaraciê, mestra raiz da Umbanda Esotérico-Iniciática. Pensei em fazer estas conversas em agradecimento aos internautas e às internautas que doaram durante 8 meses do ano de 2020 para a campanha de solidariedade, que contribuiu para que famílias tivessem acesso ao alimento, totalizando 40 toneladas de alimentos distribuídos. Conto com vocês neste ano e vamos fazer aqui uma troca. Eu dou a vocês um pouco do conhecimento e da sabedoria da Umbanda Esotérico-Iniciática e vocês me ajudam a ajudar estas famílias. Pode fazer sua doação por QR Code, por Pix ou em PVT no Facebook. Paranauã Saravá. Estamos fazendo um vídeo em meio a um agravamento da pandemia. Por isso, meu uso de máscara, estou apenas com 2 filhos de santo num espaço aberto, para poder continuar as nossas conversas. Vocês estão aqui mais uma vez com a conversa com a mestra raiz, mestra Amaraciê, da Umbanda Esotérica ou Iniciática. É um grande prazer podermos retomar os nossos diálogos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Lei de Pemba. A vocês que gostam muito da Lei de Pemba, sendo ela também um dos tripés da Umbanda Esotérica ou Iniciática, que é mediunismo, jogo oracular e Lei de Pemba, ela se torna importantíssima no modo de fazer as práticas de terreiro. A Lei de Pemba, ela tem assim uma grande interrogação. Então eu vou começar pelas coisas mais simples que a envolvem, mas que no montante a espiritualidade são as coisas principais. A Lei de Pemba, ela tem uma função de comunicadora. Ela é a grande escrita que faz comunicação. Esta comunicação, ela é do mundo astral ou espiritual para o mundo físico e também entre as pessoas no mundo físico, entre os seres humanos. Então, ela guarda uma linguagem espiritual que foi decodificada para que os seres humanos pudessem fazer uso dela. Porque, na realidade, nós aqui fazemos uso para atingirmos o mundo espiritual, mas também para deixarmos registrado para nós, para a nossa comunidade, para as próximas gerações, o que nós chamamos de lei, ou seja, aquilo que está escrito. Só que para ser escrito é necessário um código. Nós não temos o nosso alfabeto? O nosso alfabeto é constituído de um código. E a Lei de Pemba também é constituída de um código. E este código, ele foi registrado há muito tempo já no planeta. Não é uma coisa recente. Pai Mata dizia que o código ele tinha a sua origem na escrita primeva dos povos ameríndios. Mais tarde veio uma segunda leitura, que é o alfabeto adâmico, mas muito mais tarde, já no século XIX. Então, nós estamos falando de povos primevos do planeta de milhares, milhões de anos. E foi recentemente também colocado por mim, no livro Que Reza a Minha Tradição, que uma mesma escrita aparecia entre o povo Congo-Angola também há milhares de anos. Então, são escritas que nós encontramos entre os povos indígenas, mas também entre os povos Congo-Angola. E tem uma segunda leitura, que já não é uma leitura primitiva, mas que é uma leitura primitiva não no sentido pejorativo, por favor, porque aqui eu desconsidero a ideia de evolução. Quando eu coloco a ideia de evolução, eu parto do princípio que tem um povo ou pessoas que estão em estado embrionário, não é isto que eu entendo. Eu entendo, inclusive, que essas escritas
milenares, elas são diretas com o plano espiritual, ou seja, ela tem nelas uma identidade espiritual muito forte. Então, quando a gente fala desse segundo momento, é uma releitura deste primeiro momento da linguagem da lei de Pemba. Vamos a ele. Quando nós colocamos que existem códigos, os principais códigos dentro da Umbanda esotérica ou iniciática, porque isso eu não posso generalizar e dizer que isto está presente em todas as umbandas, embora aquilo que nós chamamos de chave e de flecha tem muita similaridade entre todas as umbandas, principalmente a flecha, que é um sinal que ele pode vir, conforme vocês podem acompanhar aqui, reta, curva ou sinuosa. Essas flechas, né, elas representam determinadas forças espirituais. Essas forças espirituais, a reta é aquilo que é ligado a preto velho, a curva é ligada a caboclo e a sinuosa é ligada às crianças. Mas é interessante que estas flechas, elas têm um direcionamento, né? Mas elas são, em primeira instância, uma linha. Uma linha. Desta linha eu fiz ela reta, sinuosa ou curva. Esta linha, ela é constituída de um segmento de pontos. São vários pontos, aliás, ela é um segmento de reta, né? Se a gente for usar matemática. E um segmento de reta é constituído de vários pontos. Então, a origem desta flecha é o ponto. A primeira manifestação do espírito na matéria é um ponto. E a partir deste ponto nós construímos tudo que tem existência. Então, a lei de Pemba, ela está implícita nela, essa trajetória do ser espiritual dentro do mundo espiritual. É que quando a gente olha a flecha de caboclo, preto velho e criança, a gente não olha do que ela é constituída. E a partir do ponto e da reta, nós construímos todas as leis de Pembas possíveis e imaginárias. Eu posso pegar uma reta, transformar num círculo, eu posso pegar uma reta, transformar num semicírculo, eu posso transformar a reta em curvas, por exemplo, se eu pego uma chave de Oxóssi, que é uma reta curva mais uma base curva, enfim, a reta e o ponto e a reta constitui tudo. Porque a complexidade do pensamento, ele vai mostrando o quanto a gente está entrando nesse mundo material. Quanto que a gente vai distanciando das coisas espirituais e entrando no mundo material. Mas o mundo espiritual é muito, mas muito misericordioso e vai construindo linguagens de comunicação para que a gente possa entender esta linguagem espiritual. O espírito era nada, vocês sabiam disso, né? Isento de matéria. E na qualidade de um espírito isento de matéria, ele não tinha uma manifestação. A lei de Pemba é uma manifestação. Então, ela acontece no mundo material. Então, essa manifestação, a primeira imagem dela, como eu coloquei há pouco, é o ponto, que significa a existência. E a partir da existência existe a comunicação desta linguagem. Então a lei de Pemba, ela tem, voltando aqui às coisas mais comuns, né, da comunicação do terreiro. Eu, quando falo em mundo astral, quando eu falo em mundo espiritual, são dos meus ancestrais avoengos, né, porque caboclo, preto velho e criança, a gente parte do princípio que eles já nasceram e eles morreram e eles constituem uma hierarquia cósmica aqui, aliás, uma hierarquia planetária. E dentro dessa hierarquia planetária eu tenho uma linguagem para conversar com eles. Mas existe uma linguagem de uma hierarquia cósmica.
Aí nós vamos ver outros sinais, como o do Aumbandã, que é uma linguagem mais cósmica, porque na realidade é este ponto, a reta e a reta em círculo, que vai dar o A1, que não estava presente apenas no sânscrito, a gente vai ver isso no Congo-Angola, como está lá no livro que reza a minha tradição. A gente vê isso também na escrita primitiva dos povos indígenas, ameríndios. Então isso essa é uma coisa antiquíssima, antiquíssima. Bom, se existe a flecha, para que serve esta flecha? É o direcionamento. Eu tenho uma ideia, né? Porque a escrita pela escrita, ela não vale nada. Se eu pegar letras de outras regiões do mundo, eu posso não entender. Vão ser escritas, mas eu não entendo o que é aquilo. Eu não sei o que está dizendo. Então, eu preciso entender aquilo que está ali. Qual é o valor de comunicação? Então, esta flecha, como diz o próprio nome, a flecha serve para quê? Quando eu pego alguma coisa e atiro, eu pretendo atingir algum lugar. Eu preciso ser certeiro na minha pontaria. Então, a flecha é aquilo que vai estar direcionando para o mundo espiritual o meu pedido. Nem sempre a nossa mente, o nosso sentimento tem muita força para ir muito longe, né? É que nem força muscular, existe uma força espiritual. E às vezes a nossa flecha cai no pé. Para que isso não aconteça, o que nós fazemos? Nós usamos de elementos, muitos elementos, que é para dar força para o meu tiro chegar onde ele tem que chegar, ou seja, a minha flecha atingir os planos espirituais que eu desejo. Então, estes elementos podem ser coisas como vela, como elementos utilizados em oferendas, enfim, vários tipos de elementos que vão dar força ao meu pedido. Então, quando você faz uma pemba e você coloca todo um arsenal sobre ele de elementos, é para que a sua força, o seu pedido tenha resistência para chegar ao mundo espiritual. Então, a lei de Pemba, ela é uma comunicação. Nós ainda temos falhas neste ato de comunicação e utilizamos determinados elementos. Mas também o mundo espiritual, ao se comunicar conosco, traz esta linguagem, que é uma linguagem do inconsciente coletivo do nosso planeta e do nosso universo, para nós. Então é uma força cósmica e planetária que se condensa naquele sinal. E essa condensação desse sinal é como se fosse um manancial constante de força que vai exalando. Então, quando o mundo espiritual desce sobre nós isto, ele está colocando ali um manancial de energias para que estas energias sejam expandidas e repercutidas no plano físico e espiritual. Assim também a lei de Pemba, ela serve de comunicação entre as pessoas. Se eu dou para alguém ordens e direitos de trabalho, eu vou dar essa escrita por meio da lei de Pemba. E ela, ao ser escrita, ela vai estar também fixando aquela ideia para a pessoa. E para que aquela ideia se mantenha ativa, a gente pede sempre para que seja colocado vela e alguns elementos sobre essa lei de Pemba. Mas voltando às coisas de caboclo, preto velho e criança, existe a flecha. Agora, para a gente saber, por exemplo, se uma flecha que é curva, que é para todos os caboclos, de Oxalá, de Emanjá, de Ogum, de Oxóssi, né? Se essas forças são de qual força espiritual, ou linha de força, ou vibração espiritual, aí é necessário que a gente use uma chave para reconhecer. Vê que a palavra é bem significativa, é chave. É a forma em que eu vou reconhecer essa abertura. Então é o que abre aquela força espiritual específica sobre a flecha.
Então, se eu tenho uma flecha que é a força espiritual, eu tenho que ter a chave que abre a especificidade daquela força espiritual. Então, a flecha é a chave e é, lógico, a raiz que vai condensar estas forças e também os sinais fixadores, porque a gente tem sinais que fixam essa ideia. E esses sinais são os elementos que vão estar ali fixando. Cada orixá é senhor de uma força espiritual, é senhor de uma linha espiritual, tem um poder volitivo e esse poder volitivo ele tem uma representação que é genérica, dada por um sinal, que pode ser da água, do fogo, do ar e da terra. Então esses sinais eles também têm que conter este conjunto para que a força esteja presente ali. Eu não consigo adentrar muito mais do que isso, porque primeiro que esse pequeno excerto que a gente faz falado é só uma amostra do que tem dentro do terreiro. Aí também demanda anos de iniciação. E estes anos de iniciação para a gente poder se aprimorar sobre estas forças. Mas eu gostaria só de fazer uma última colocação, que fala assim, olha, a lei de Pemba é uma força espiritual muito poderosa, ela é uma força espiritual que a gente precisa tomar cuidado no uso dela, ela não pode ser usada aleatoriamente, porque eu estou dando comandos quando sou eu que faço. E para dar comandos, eu não posso dar um comando errado, porque eu posso acertar errada a pessoa e estragar a vida da pessoa. Então, eu tenho que ter responsabilidade nestes comandos. Eu não posso dar um carro na mão de uma criança para ela dirigir dizendo que aquilo é muito poderoso, porque provavelmente ela vai se machucar e machucar alguém. Então, eu preciso ter maturidade para usar isso. Enquanto eu não tenho, eu recomendo obras como do Pai Rivas, como a minha, que tenham essas leis de Pemba que você pode usar com segurança. E não vai causar ônus e nem danos a ninguém. Assim, eu encerro a nossa conversa hoje sobre a lei de Pemba, sobre essa questão da comunicação que é essencial dentro da lei de Pemba, com do plano espiritual para o ser humano, do ser humano para o plano espiritual e entre os seres humanos. Não se esqueçam, lei de Pemba também é comunicação. Aranauã, Saravá.